bem-vindos a este canal. Eu sou a Gigi, sou musicalizadora e hoje eu estou muito feliz que eu estou inaugurando aqui um novo espaço, digamos assim, dentro do canal, que é um quadro chamado Papo Musicalizante. Então, nesse lugar aqui, nesse tempo que a gente vai estar juntos, vamos fazer algumas reflexões, falar sobre alguns assuntos assim que são importantes dentro desse universo da educação musical, da musicalização, e eu espero que vocês gostem. Bom, eu também quero deixar claro que os comentários vão estar ativados, né, que a gente teve que desativar dos outros vídeos por causa das novas regras do YouTube com relação a vídeos com conteúdo infantil, e a gente está obedecendo as regras do jogo. Mas aqui sim, aqui vocês podem falar. Eu gostaria muito de saber o que vocês estão pensando a esse respeito. Bom, o que acontece? Esse vídeo aqui eu falo sobre o que é a musicalização, afinal de contas. Porque, assim, ó, na nossa caminhada a gente se depara com muitas situações. E eu percebi que havia uma dúvida recorrente, tanto por parte dos pais, dos alunos, como por parte até dos professores, dos meus colegas, que não são específicos da área de música, né? Então as pessoas ficam assim, ó, uns defendem que, olha, a musicalização tem que aprender um instrumento, né? E outros são radicais, não, musicalização não tem que aprender um instrumento, são jogos, são brincadeiras e tal. E óbvio que nem uma coisa nem outra, gente. Claro que alguém que está estudando um instrumento está sendo musicalizado, é um instrumento musical. Mas não necessariamente precisa de instrumento musical. E por quê? Porque a gente está trabalhando, principalmente na educação infantil, as características do som, que não precisa estar nessa estrutura da música tradicional, que é mais comum, digamos assim, que é ritmo, harmonia e melodia. Então é como se a gente dissecasse aquilo tudo e a gente agora está ouvindo, né, desenvolvendo nas crianças as percepções, aquela observação para os sons, se é longo, se é curto, se é grave, se é agudo, né, se os timbres, enfim, os detalhes que a gente chama de parâmetros do som, que são fundamentais. Se eu fosse definir o que é a musicalização, eu diria que é esse lastro estrutural para uma construção mais definitiva, que aí são os conhecimentos musicais. Então, claro que as questões rítmicas, as brincadeiras, as canções são importantíssimas e uma coisa não anula a outra. Porém, a gente tem um foco mais específico nesses detalhes, nessas nuances do som, que obviamente vão estar dentro de uma estrutura musical. Então, era sobre isso que eu queria falar. Eu acho super importante. Uma coisa que eu queria dizer também, que eu vejo que as pessoas tinham dúvida, assim: que idade meu filho pode começar a tocar um instrumento X? Ó. Gente, não tem isso. É óbvio que um bebezinho, a gente não vai matricular lá na aula de... eu vou matricular o bebê que nem caminha na aula de violino, não, né? Mas às vezes quando há um interesse da criança, a gente está vendo que a criança quer aprender aquele instrumento, deixa aprender, coloca na aula, claro que pode. Não existe uma regra rígida para isso, sabe? É muito mais sobre o interesse da criança e deve sempre haver um incentivo nesse sentido, né? O acesso aos vários instrumentos, a audição de música em casa. Isso é um tema que eu quero conversar em um próximo vídeo, sobre a necessidade da gente ouvir música. Mas no vídeo de hoje eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu acho que a gente tem que pensar sobre, quando a gente faz uma atividade... esqueci o que eu ia dizer. Eu ia falar o seguinte: eu vejo muita coisa no YouTube, a gente vive procurando e tal, eu creio que vocês também, por isso que estão aqui. Eu vi alguém que fez um xilofone de garrafas, inclusive tem um xilofone de garrafas aqui no canal, com garrafa de vidro, por causa do som, né? O elemento básico da música, da musicalização, é o som. Som e silêncio, tudo bem, mas tem que ter som.
E esse xilofone que eu vi no YouTube, que uma pessoa fez, bonitinho, até coloridinho e tal, mas gente, garrafa de plástico. Então a gente tem que considerar essas coisas assim, ó. Que som, qual é o resultado sonoro daquela atividade? O que a gente quer trabalhar quando a gente faz uma brincadeira, sabe? Porque senão fica uma coisa toda aleatória. O que a gente está desenvolvendo? Qual é o nosso objetivo? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Porque não é só colocar assim, eu fiz uma atividade de musicalização. Tá, mas pra quê? Porque às vezes é uma coisa tão assim, ó, desfocada que... E precisa ser intencional, entende? Era sobre isso que eu queria falar. A gente fazendo essa reflexão, pensando o que é a musicalização, o que eu quero com as minhas aulas de musicalização, o que vai ser desenvolvido. Eu vou estar falando nisso, assim, eu queria muito que vocês colocassem comentários para a gente falar mais sobre esse assunto, porque quando a gente pensa sobre isso, a gente é intencional, a gente tem objetivo.